Graça e paz, irmãos. Eu hoje estou revivendo algo que, algum tempo atrás, Deus me permitiu experimentar, que foi pregar nesta igreja e pregar na primeira igreja batista dessa cidade. Foi um tempo muito abençoado, foi um ano inteiro assim. Eu pregava 4 vezes, e eu me lembro que no primeiro momento, eu pregava cada domingo 4 sermões diferentes. E hoje eu estou também participando do encerramento do Congresso da Família, ali naquela comunidade. Estive aqui pela manhã, preguei aqui, fui para lá, preguei no culto de lá, estou aqui agora e daqui a pouco eu vou estar também com os nossos irmãos lá na primeira igreja. Mas o tema de hoje foi misericórdia, está sendo misericórdia. E na noite de hoje, o caminho mais curto para a misericórdia. Provavelmente se tivéssemos aqui legalistas, iriam dizer: pastor, eu sei o caminho mais curto para a misericórdia. A observância detalhada de cada um dos mandamentos de Deus. Nós precisamos ser rigorosos em relação a isso. E quanto mais nós obedecermos, mais próximos nós estaremos da misericórdia do Senhor. É provável que, se tivéssemos aqui místicos, sinalizariam ou diriam: olha, pastor, nada como uma experiência individual na presença de Deus, um derramar da graça. Olha, eu vou mortificar a carne, eu vou fazer ascese, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E sabe, pastor, eu tenho percebido que este é o caminho mais curto para a misericórdia. É bem verdade que universalistas diriam: não é desnecessário, porque a misericórdia de Deus já encurtou esse processo. Não importa o que eu venha fazer, no final a misericórdia de Deus vai prevalecer sobre tudo e qualquer coisa que eu tiver feito. Eu quero oferecer uma resposta diferente. Eu quero lhe dizer que o caminho mais curto para a misericórdia de Deus é a oração. Você acredita? Eu creio efetivamente que quando um joelho se dobra e clama, a misericórdia de Deus é derramada sobre a vida daquele homem e daquela mulher que está de joelhos na presença do Senhor. E essa história que está ali em Marcos capítulo 10, versos de 46 a 52, nos ensina exatamente isso. Assim está escrito: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, o filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. O sermão de hoje começa com uma pergunta. Eu quero saber por que você desistiu de buscar a solução para o seu problema. Por que você interrompeu o seu compromisso diante de Deus, um compromisso de consagração? Por que você não ora mais em função daquilo que atormentava a sua alma? Por que você desistiu de fazer a missão, do ministério que Deus colocou diante de você? Por que você tem desistido de alguns compromissos? Eu vou repetir: por que você desistiu? O texto bíblico, no versículo de número 51, eu não sei qual é a tradução que você tem, mas nessa tradução que acho ser mais exata em relação ao texto original, notem o que foi que nós lemos no versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O que foi que respondeu o cego? Que eu torne a ver. Eu tenho a percepção de que Bartimeu, um dia ele enxergou. Um dia os seus olhos conseguiam enxergar o mundo à sua volta. Mas por uma razão qualquer, ele perdeu a visão. E na hora que ele se aproxima de Jesus, ele pede: Senhor, eu ainda não desisti. A minha vida tornou-se isso que o Senhor está vendo. Eu fico agora aqui, na porta da cidade de Jericó, pedindo esmolas às pessoas que passam. Há uma tradição
que diz que este Bartimeu, que a Bíblia faz questão de dizer filho de Timeu, diz uma tradição que Timeu foi alguém que se levantou contra o Império Romano. E por causa disso foi condenado, inclusive crucificado. Aquele homem crucificado tinha um filho, o Bartimeu. E não crucificaram o menino. Teriam vazados os seus olhos. Todos os bens de Timeu foram confiscados. E ele então, a partir daquele momento, teria se tornado um pedinte e ficava ali à porta da cidade de Jericó. Eu não posso concluir, viu? Eu não posso afirmar que de fato foi assim. Mas o que eu posso lhe dizer é que este homem, apesar de ter passado por tudo quanto passou, ele não desistiu do seu sonho. Ele continuou intercedendo e no momento em que ele teve a oportunidade, simplesmente ele começou a gritar: Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que às vezes por muito menos nós desistimos de alguns propósitos de Deus para as nossas vidas. E Satanás, ele tem como arma preferida o desânimo, para fazer com que o meu coração e o seu coração desista daquilo que o Senhor tem como certo para a minha vida e para a sua vida. É interessante porque às vezes eu tenho encontrado pessoas que justificam, sabe, a sua desistência em função de um argumento. Ele disse: olha, pastor, eu passei a aceitar, porque o sofrimento é menor. Eu simplesmente, pode avançar, eu simplesmente desisti. Por quê? Porque o sofrimento é menor. É melhor aceitar. Conversando um dia desses com alguém que trabalha como terapeuta, ela disse: eu tenho aprendido que a gente não tem o poder de curar certas coisas. Na maioria das vezes o que acontece é que alguém, reconhecendo essa situação, aprende a conviver com isso. Tem uma frase do Jung que eu acho formidável. Ele diz assim: tudo aquilo a que oferecemos resistência acaba por persistir. Então, nesse caso, é melhor aceitar. Eu já aceitei a minha condição, perdi a visão, e agora eu sei que eu vou passar o resto da minha vida dependendo da boa vontade das pessoas. No primeiro século, pastor, não havia absolutamente nenhum recurso para ser usado. Eu preciso aceitar, resignação. Olha, você precisa aceitar o que aconteceu com você. Não lute contra isso. Parece que em alguns momentos esse tipo de conselho toma espaço e lugar em nossos corações. Mas deixe ir para mais longe. Além do sofrimento é menor se eu aceitar, também eu tenho observado que não há saída. O que eu posso fazer? Eu já desisti de procurar alternativas simples, porque não existem alternativas. Não há nada que eu possa... Não depende de mim, pastor. Se dependesse, eu já tinha tomado uma decisão. Mas foge ao meu poder de decidir. Eu já teria resolvido isso, mas não tem caminhos. Eu quero dizer a você que tem pensado assim, que há uma promessa na palavra, que toca a minha alma profundamente, eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Você pode ler comigo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio nesta palavra, sabe, irmãos? E às vezes eu sou desafiado, eu sou movido a desistir das coisas, a não continuar lutando, não continuar gritando como aquele homem gritou, simplesmente por causa disso. Porque às vezes eu não percebo que aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que eu hoje estou experimentando. Eu vou mais longe, sabe, irmãos? Eu há pouco falei do sofrimento, o fato do sofrimento ser menor, eu falei que não há saída, mas tem outro elemento que às vezes faz com que a gente desista. É quando a gente reconhece que há pressão. A pressão sobre mim, pastor, é muito grande. O irmão não imagina o quão pressionado eu sou. As pessoas querem calar a minha voz. Deixa eu lhe dizer, no versículo 48 dessa experiência de Bartimeu, está escrito assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Gente, você consegue pensar na força do muitos? Muitos o repreendiam para que se calasse. Às vezes a gente fica se perguntando, não é? Por que aquela gente ficou tão incomodada com os gritos daquele homem? Em que isso poderia afetar a vida daquelas pessoas? Quer uma resposta?
Está ali na declaração que ele faz. Quando ele grita dizendo, Jesus, filho de Davi. Quando ele identifica Jesus como filho de Davi, ele está atribuindo a Jesus um título messiânico. Ele está publicamente reconhecendo que Jesus de Nazaré era o Messias que havia de vir. E as pessoas em volta, naquela situação, ficaram preocupados com isso. Identificar Jesus como o Messias, afirmar que ele era filho de Davi, seria atrair sobre todos eles a fúria das autoridades judaicas. Aquele homem incomodava. E sabe por que ele incomodava? Porque ele percebeu o que gente que podia enxergar não conseguiu perceber. Ele percebeu em Jesus o Messias prometido pelo Pai. Ele percebeu em Jesus aquele que tinha todo o poder, aquele que poderia trazer a ele uma solução, já que humanamente não havia alternativas. Deixe-me lhe dizer que ainda há uma outra possível causa para que você tenha calado a sua oração. Tenha deixado de acreditar que é possível. Tenha desistido de alguns projetos de Deus para a sua vida. É quando a gente diz assim, pastor, além do sofrimento ser menor, além de reconhecer que não há saída, além de perceber que a pressão sobre mim é muito grande, eu tomei uma decisão. Eu não quero me frustrar. Pode avançar, por favor. Eu não quero me frustrar. E quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, eu tenho medo, eu temo pelas consequências desse processo. Eu não quero mais despertar em mim este sonho que já adormeceu. É melhor não mexer nisso, pastor. Por que o irmão veio pregar isso? Eu tenho tentado abafar no meu coração esse desejo de voltar a enxergar, esse desejo de restauração, esse desejo de restituição. Eu já me acostumei em ficar sentado na porta da cidade de Jericó. Eu não quero me frustrar. Tem uma palavra do Rick Warren no seu livro, Uma Igreja com Propósito, que me chama muita atenção. Ele diz assim, quando não der certo, chame de experiência, não de fracasso. É você quem dá nome às suas experiências. E a sugestão dele eu acho tão interessante, tão sábia. Se não deu certo, ao invés de dizer eu fracassei, você vai dizer assim, eu tive a experiência. A experiência não deu certo. Eu não vou repetir essa experiência porque eu já sei o resultado dela. E aí você vai ampliar o seu conhecimento. Você vai usar o insucesso a seu favor. E isso é fundamental. Por isso, eu não sei se essas 4 alternativas contemplam ou respondem àquela pergunta que lhe fiz no início. Lembra o que foi que eu lhe perguntei? Finalmente, por que foi que você desistiu? Por que você não ora mais sobre isso? Por que você não busca uma solução para esta situação? O que está acontecendo? O que é que determinou a sua desistência? Mas, deixe-me lhe dizer, a história bíblica, ela é tão preciosa. E querem saber por quê? Porque ela me mostra que nada é bastante para quem não sabe o que quer da vida. Eu fico impressionado com algumas pessoas. Porque se você perguntar, então, quer o quê? O que é que você quer que o Senhor lhe faça? Aquela criatura não sabe responder. Já colocou uma criança, por exemplo, em uma grande loja de brinquedos, e você olha para ele, olha para ela e diz assim, escolha. E ela começa, parece que dá um nó na cabeça, né? Ela já não sabe mais o que pegar, ela não sabe mais o que colocar no carrinho. Eu sei que há alguns que são bem decididos, especialmente meninas, né, gente? Bem decididos ou decididas. Mas a maioria dos mortais tem uma enorme dificuldade em estabelecer o que desejo, o que quero. Eu não sei se você já se incomodou com isso. Mas em João no capítulo 5, versículo 6, há um homem que está sentado, esperando que a água se mova, e ele não sabe como lidar com aquilo, ele diz que não tem ninguém que o socorra naquele momento. Jesus percebe o drama daquele homem, e diz a história sagrada que Jesus se aproxima no versículo 6, e diz assim, Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Meus irmãos, a resposta não parece óbvia, mas Jesus perguntou. Deixa eu lhe mostrar, é uma situação também semelhante. Chega um jovem e ele começa a conversar com Jesus, perguntando o que é que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus.
Aí Jesus começa a conversar com ele e depois Jesus confronta aquele rapaz dizendo assim: se queres ser perfeito, é isso mesmo que você quer? Você quer ser perfeito? É esse o alvo de sua vida? É esse o seu objetivo? Isso está acima de tudo, inclusive da fortuna que você tem, dos bens que você possui, ou que na verdade os bens pareciam, na verdade, possuir aquele rapaz. Jesus confronta e diz: é isso que você quer? Se você quer, você vai pagar um preço. E quer saber qual é o preço? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. É nessa hora que, quando Jesus se apresenta para Bartimeu, trazem Bartimeu para perto de Jesus, e ele vem e se aproxima de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, diz o texto sagrado: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Eu quero lhe dizer, pode parecer óbvio, pode parecer a resposta mais esperada, mas enquanto você não disser a Deus o que de fato você quer da vida, o que você quer para você mesmo, qual o seu sonho, qual é o seu desejo, qual é o seu objetivo, qual é a prioridade da sua vida, qualquer coisa vai servir. E você vai perceber que quando a gente não define um propósito, a vida fica muito complicada. Eu acredito que definir um objetivo simplifica a vida. Observe se não é. Simplifica a vida, elimina. E sabe por que eu coloquei a palavra eliminar? Porque quando eu sei o que eu quero voltar a ver. Eu sei o que eu não quero. Eu defino exatamente qual é o meu objetivo. Eu consigo, de alguma forma, eliminar tudo aquilo que distrai a alma e o coração. Sabe, quando eu consigo definir exatamente o que eu quero, essa definição liberta a minha alma, inclusive da culpa. Às vezes a gente fica se colocando no lugar de alguém, pensando que a vida poderia ser parecida com a dele, parecida com a vida daquela outra pessoa, e nos cobramos por ministérios que Deus nunca esperou que eu ou você estivéssemos engajados. Isso é libertador, irmãos. Saber o que é que Deus quer de mim, saber o que eu quero, saber e definir propósitos, definir objetivos, isso de forma clara, dá sentido à minha caminhada. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes nós perdemos o sentido da vida porque não sabemos para onde ir. A primeira coisa que um GPS, que esses aplicativos fazem, quando você os acessa, qual é a pergunta que ele faz? Está lá escrito: para onde é que você vai? Se você não disser para onde você vai, ele não vai lhe dar o roteiro, o mapa não vai existir. Eu preciso de sentido na vida? Então, se você quer um sentido para viver, estabeleça qual é a prioridade das prioridades. O que é, de fato, essencial para a vida. E aqui, irmãos, eu há pouco usei a ilustração do aplicativo. Isso direciona a nossa caminhada. A gente vai saber exatamente por onde começar, ou o que fazer. É nesta hora, sabe, que Jesus olha para aquele homem e diz assim: o que é que você quer que eu te faça? Eu posso lhe fazer essa pergunta agora? Imagina você, agora, só você e Jesus. Jesus está olhando nos seus olhos. E sabe o que é que ele vai lhe perguntar? O que é que você quer que eu faça? Qual será a sua resposta? O que você ofereceria como resposta a esta pergunta vindo da parte de Deus? O que é que você quer que Deus faça? É interessante, irmãos, porque aquele rapaz que era cego, não conseguia enxergar, ele não era mudo. Ele podia fazer algo, sabe o quê? Gritar. Não fique assustado com o que eu vou lhe dizer, mas grite, faça sua voz ser ouvida, coloque diante de Deus. Às vezes, irmãos, a gente não sabe a diferença entre orar e clamar. Quer que eu diga qual é a diferença? O clamor é um grito da alma, irmãos. Às vezes a gente ora repetindo expressões que já nos acostumamos a pronunciar diante de Deus, e chamamos isso de oração. Mas quem nunca passou por uma situação de dor, quem nunca esteve no fundo de um poço, não sabe o que é clamar. É por isso que eu quero lhe dizer, eu creio que a oração é o caminho mais curto para a misericórdia de Deus. Mas você precisa clamar, você precisa gritar, você precisa dizer, você precisa gritar em silêncio. Quantas vezes a minha alma grita, apesar dos meus lábios estarem cerrados, fechados? Quantas vezes a nossa alma grita?
Eu quero lhe dizer, se você quer ser alvo da misericórdia de Deus, grite, peça socorro. Diga: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma outra observação, sabe? Há na história bíblica, nessa que a gente está conversando hoje à noite, um momento em que o Bartimeu faz algo que, sinceramente, parece tão arriscado. A Escritura diz que ele se levanta de um salto, lembram-se disso? Ele se levanta de um salto, porque volto a dizer, não é o que eu não posso fazer. Eu não posso enxergar, mas eu posso gritar? Posso. Eu posso levantar? Posso. Eu posso caminhar? Posso. Pare de olhar aquilo que você não pode. E começa a focar naquilo que é possível, que você pode fazer. Às vezes a gente renuncia a uma batalha espiritual, porque a gente começa a desviar os nossos olhos daquilo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a gente começa a gente reconstrói o versículo, diz: olha, eu não posso é nada. Infelizmente eu não posso, infelizmente eu não posso, infelizmente eu não posso. É nessas horas, sabe, que eu queria dizer a você: largue. Nessa história bíblica, este rapaz que estava lá pedindo esmola, a Bíblia diz que ele largou, sabe, a capa, e olha, para alguém que vivia na porta de uma cidade, com algumas vezes o clima tão frio, ele precisava daquela capa. A capa era a casa dele ao longo do dia. Servia de proteção, servia para aquecer o seu corpo, para que ele não sentasse no chão. A capa era tão importante. Mas a Bíblia faz questão de registrar que quando ele ouviu que Jesus estava chamando, sabe o que ele fez? Ele joga para fora de si, ele solta, ele larga a capa, dá um pulo. E eu não sei como foi que ele foi orientado, se alguém conseguiu segurar, ou se ele foi pelo barulho das pessoas, eu não sei lhe dizer. Mas o que eu sei é que ele viveu uma urgência tão grande. Me permita só dizer uma coisa a você: enquanto você não largar a capa, o milagre não vai acontecer na sua vida. Enquanto você não se desvencilhar, desapegar, abrir mão, jogar, sabe? Jogar para fora, colocar para fora, o milagre não vai acontecer na sua vida. Nós precisamos, irmãos, ter coragem às vezes para fazer isso. Eu fico imaginando as pessoas que estavam lá. O que ele está pensando? Segura a capa aí, guarda a capa, porque ele vai voltar, vai precisar dessa capa. Eles não tinham noção do que Jesus iria fazer na vida de Bartimeu. Mas lembra-se o que eu lhe disse, que ele saiu de um salto? Posso lhe dizer a mesma coisa? Mova-se. Corra em direção a Deus. Deus não criou você para ficar na porta de Jericó pedindo esmolas, mendigando atenção, amor de alguém que lhe despreza. Deus não colocou você no mundo para ficar na porta de Jericó pedindo esmolas para as pessoas que entram e saem por aquele portão. Mova-se, levante-se. Vou repetir: levante-se. Abre a porta desse teu bendito quarto. Abre as janelas, puxa as cortinas, deixa a luz, sabe, entrar lá no teu quarto. Dá a cara, enfrenta. Hoje nós estamos vendo um número tão grande de pessoas sofrendo a fobia social. A gente vai precisar em algum momento, você vai precisar, e eu oro para que Deus lhe dê ânimo para enfrentar as dificuldades que virão. A gente fica pressionado, o coração aperta, dá vontade de fugir. Dia desses eu conversava com alguém que disse: pastor, faltou pouco para eu fugir. Eu olhei para um lado, olhei para outro, fiquei perto de uma porta de emergência de saída, porque eu não estava bem. Olha, eu vou lhe dizer, você precisa continuar persistindo, se movendo, colocando em movimento a vida. Encontre uma razão para isso. Há quem encontre na vida de um filho, na vida de uma filha, há quem encontre em si mesmo. Todas essas motivações, elas são boas, mas deixa eu lhe dizer, se você olhar para cima, você vai receber a maior de todas as razões. O Deus eterno quer abençoar a sua vida. E eu creio, sim, irmãos, que é difícil, mas aquele homem assim o fez. Deixe-me lhe dizer mais, acredite, porque quando Jesus pergunta: o que é que você quer? O que foi que ele disse? Eu quero
tornar a ver. Quando ele diz isso, o que lhe passa na cabeça? Que aquele homem, além de ver em Jesus o Messias, ele está vendo o que em Jesus? O que ele está vendo? Alguém que pode curar a sua cegueira. Ele se aproxima de Jesus acreditando: Senhor, já larguei até a capa, vim aqui num salto. O povo estava mandando eu me calar, mas quanto mais falavam isso, eu continuava a gritar e a clamar, porque eu creio que o Senhor pode curar, me devolver a visão. Por isso, não sei se você se recorda, mas Jesus olhou para Bartimeu e disse a ele assim: olha, a tua fé te salvou. Você acreditou que eu poderia lhe devolver a visão. Eu não sei o que é que você tem buscado diante de Deus como restituição. Que eu torne, Senhor. Eu fiquei tão feliz hoje quando estava à porta. Eu acho até que eu vou fazer isso outras vezes. Eu recebi um abraço de alguém e esse homem me abraçou e disse: deixa eu lhe agradecer. Eu disse: agradecer por quê? E ele disse: foi aqui, ouvindo a palavra do Senhor através dos seus lábios, que Deus me trouxe de volta para o meio do povo de Deus. Eu não sei nem onde ele está sentado, eu não quero identificá-lo também não, viu? Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas ele disse: foi aqui que eu retornei, que eu recomecei. Eu voltei. Por isso eu quero lhe dizer: acredite. Acredite que o Deus eterno em quem cremos, Ele pode nos devolver. Eu sei que talvez você tenha perdido, não foi a visão. Foi o quê? Foi a alegria de viver? Foi o quê? Foi um propósito para existir? Foi o quê? Foi o ânimo para servir ao Senhor? Foi o quê? Disposição para continuar lutando, trabalhando, estudando, fazendo. Eu vou lhe dizer que há um paráclito, há um consolador. O Espírito Santo de Deus está ao nosso lado, Cleto, Calel, gritando, clamando, dizendo: olha, vai em frente, eu estou com você, você tem toda a força que precisa. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você é forte, não. Porque nessas horas muita gente diz assim: seja forte, seja forte. A gente está por um fio e alguém diz assim: seja forte. Parece que está botando ainda mais peso, né? Eu posso lhe dizer uma coisa: seja fraco. Porque eu tenho aprendido que o poder de Deus se aperfeiçoa quando, irmãos? É quando eu sou forte? Não, é quando eu sou fraco. Eu preciso ser fraco para que o poder de Deus se manifeste. Eu preciso reconhecer que eu não posso. Eu preciso passar a chave e dizer: Senhor, eu não continuarei na direção. Senta aí e dirige a minha vida. Por isso eu quero lhe dizer: acredite, acredite. E por fim, deixa eu lhe dizer, comprometa-se. Essa é uma das poucas histórias, eu acredito que talvez a única história, eu não examinei isso a fundo, mas provavelmente é um dos poucos milagres, ou o único milagre, em que a pessoa que foi curada, está registrado que ela passou a seguir Jesus. Eu não sei se você se recorda, mas o texto diz assim, que ele saiu então, pela estrada fora, acompanhando Jesus. Ele se tornou agora, não mais alguém que ficava na porta da cidade de Jericó, pedindo esmolas. Ele estava ao lado de Jesus de Nazaré, acompanhando todo o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que hoje a gente quer uma espiritualidade que não tem compromissos. Talvez você tenha se acostumado a vir a esta comunidade, ir a outra comunidade. Aquela comunidade você gosta muito do louvor daquele lugar. Aquele louvor faz com que... Naquela outra comunidade você gosta da organização, como as coisas são feitas, da estrutura onde você pode levar os seus filhos, você fica com o coração tranquilo. Em uma outra você vai dizer: eu gosto de ir àquela igreja porque eu gosto da palavra pregada, eu gosto. Há quem diga: não, eu gosto porque é perto da minha casa. Não preciso andar muito, tem um bom estacionamento, ou algo assim. Deixa eu lhe dizer, isso é pouco demais. Isso é muito pouco. Eu quero uma relação com Deus, mas eu não quero o compromisso dessa relação. Eu entro e saio e não quero que nenhuma vigilância social se estabeleça sobre a minha vida. E quando alguém se aproxima, já é a hora de eu ir passar para uma outra comunidade. Porque já estão querendo... Vieram me perguntar por que eu não vim no domingo passado, pastor. Eu não vim porque eu não quis vir. E eu não tenho nenhuma satisfação a dar a pastor, a diácono, a quem quer que seja. E se eu lhe disser que o comprometimento com Deus, uma aliança com Deus,
faz uma diferença tão grande. Eu vou contar de um outro jeito. Eu não sei se você já namorou alguém, ou já se apaixonou por alguém, e aquela pessoa nunca quis assumir você como namorado ou como namorada. Isso dói, não é? Pastor, ele quer estar comigo, ela quer estar comigo, mas nem me apresentou a família. Ele nem colocou lá nas redes sociais que está namorando. Nada. Posso lhe perguntar, você quer alguém assim ao seu lado? Que não tem um compromisso com você? Eu sei que se eu perguntar isso 2 vezes, é capaz de alguém dizer, quero. Porque a gente está vivendo um tempo tão assim de valores diferentes, mas pelo menos aqui, meu Deus, no meio dessa congregação, de gente que vem para uma relação, eu espero que a sua resposta seja não. E querem saber por quê? Porque Deus lá do céu, quando Ele declara o seu amor para mim e para você, esse amor é um convite para vivermos ao lado dEle. E aí a gente vai seguir a Jesus pela estrada fora. Para onde for, eu estarei ao lado do meu Senhor. Se Ele subir para Galileia, eu lá estarei. E aqui eles estavam indo para Jerusalém. Um momento muito delicado do ministério de Jesus. Mas Ele foi assim mesmo. Ele foi assim mesmo. Não vá para nenhum lugar onde Jesus não possa lhe acompanhar. Não entre em nenhum lugar onde Jesus tenha que ficar do lado de fora. Não fale absolutamente nada que, em sã consciência, você está dizendo diante de Deus que os ouvidos de Deus não possam escutar. Quando a gente passa a viver assim, com esse compromisso, as coisas se transformam em bênção. E eu vou lhe dizer por quê. Porque este homem, o Bartimeu, ele fez isso por quê? Foi antes de receber a bênção ou depois de receber a bênção? Ele condicionou, eu vou ficar ao teu lado se o Senhor curar os meus olhos? Ou porque estava curado, ele disse, eu agora não vou sair perto de Jesus de Nazaré. Eu não quero deixá-lo nem um instante. Tudo que acontece, irmãos, a partir desse momento é em função da gratidão, daquilo que ele já havia recebido da parte de Deus. Sabe o que é que deve mover a sua vida? Gratidão. Gratidão. E eu quero desafiar você a colocar isso diante de Deus agora. Durante a celebração, durante a palavra, eu, em alguns momentos, coloquei diante de você uma pergunta. O que é que você quer que Deus faça pela sua vida? Lembra-se disso? Eu não sei qual foi a sua resposta. Nem imagino. Mas eu queria sugerir que você fechasse agora os seus olhos. E dissesse exatamente ao Senhor. Senhor, eu até desisti de orar sobre isso. Mas eu não posso me calar. Ainda que queiram reprimir a minha voz, eu vou continuar clamando, 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 clamando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus está ao alcance de sua oração. A sua oração é o caminho mais curto para a misericórdia de Deus. Uma oração tão pequena, mas produziu uma mudança tão grande na vida de Bartimeu. A mesma coisa pode acontecer com você neste momento. E me permita falar com você que está nos visitando. Sabe aquela coisa do largar, mover-se, do acreditar, sabe? Sabe aquela coisa do comprometimento? Eu quero desafiar você a estabelecer agora um compromisso de vida com o Senhor. Ore a Deus nesse instante. Faça isso em nome de Jesus.